Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pedimos ao Senhor, meu Pai, que nos instrua, nos ensine a Tua palavra santa e sagrada, porque nós precisamos, Pai, de Ti. Nós necessitamos, Pai, nós carecemos das Tuas misericórdias, mas para isso nós devemos, Pai, compreender, meu Pai, os Teus mandamentos. Nós devemos, Senhor, compreender, meu Pai, o que o Senhor tem preparado para nós. Coisas, meu Pai, que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou o coração do homem. Então, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Igreja, o que é justificação? Alguém sabe? O que é ser justificado? Quando você, por exemplo, você tem uma causa e Deus ele entra na causa e advoga. Sim, faz parte também. Quando você é justificado, é porque quando você é justificado, é quando é quebrado todas as acusações. Todas as acusações que estão contra você. Isso é justificado. Qual acusação? A acusação que outrora, na ignorância, os pecados que nós cometemos. Está entendendo? E os pecados, quando a gente comete, quando a gente erra, quando a gente deixa o Espírito Santo triste, você pode ver que o diabo, ele ajuda o pecado, ajuda a pecar, não ajuda? Mas o diabo mesmo, ele lança acusação contra a sua vida diante daquele pecado que ele mesmo te proporcionou para você pecar. Ele mesmo te acusa. Mas há uma maneira de ser justificado. Há uma maneira de ser liberto dessa acusação. É a gente se redimir com Jesus e ter fé em Cristo. Porque a gente vamos ser justificado pela fé. Diga glória a Deus. Vamos aqui à palavra? Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos. E sobre quem? Para todos e sobre todos. A justiça de Deus, ela não é só para os fiéis, para quem crê nele, não, é para todos. Para todos eles, todos. E sobre quem? Sobre todo. Haverá um momento que a justiça de Deus, ela vai vir sobre toda a terra. Haverá esse momento. Então a gente não pode deixar que nesse momento a gente seja acusado. A gente se torne o quê? Acusado. A gente se torne o quê? Pecador. Você já pensou? Você ali, Deus tem um plano na sua vida, um propósito na sua vida, mas por algo que a gente almejou que não convém ao Senhor, a gente acaba se desviando da justiça de Deus. A gente acaba se desviando e saindo da proteção do nosso Pai. Sim ou não? Um filho, quando é pequeno, uma criança, por que a gente tem que manter ela próximo de nós? Por quê?
Porque é ali que ela vai estar segura, perto da gente. A gente quer que ela esteja perto, por quê? Para a gente cuidar dela, para a gente dar uma segurança para ela. Assim também é o nosso Deus. Ele quer a gente sempre próximo a Ele, sempre pertinho. Porque Ele sabe que a gente perto dEle, Ele vai nos proteger. Ele sabe que a gente próximo dEle, Ele vai cuidar de nós. Isso não significa que Deus, que Ele esquece da gente quando a gente está distante, não. Negativo. Não significa que Deus esquece. Deus nunca esquece. Nunca esquece. Quem tem parente longe? Eu tenho parente longe. Às vezes eles estão longe, mas às vezes eu lembro. Tá entendendo? Oh, meu tio tá lá no Mato Grosso, 14 anos. Minha tia tá no Pernambuco. A gente lembra. Aí você acha que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, que nos conhece mesmo antes do ventre da nossa mãe. Não tem ninguém na face da terra que nos conheça melhor que o nosso Pai Celestial, o nosso Deus. Não tem ninguém. Deus, Ele já, antes mesmo da gente ficar aflito, Deus conhece, Deus já sabe. Antes mesmo da gente ficar triste, Deus já sabe. E Deus sabe o motivo. É por isso que às vezes Deus mostra para alguém que está sofrendo, alguém que está triste, está angustiado. Deus, Ele sempre usa alguém, sempre mostra. Glória a Deus, igreja. Deus, Ele envia anjos, porque Ele conhece a gente, Ele sabe. Então a gente não pode nem pensar nessa possibilidade de se desviar da justiça de Deus, porque se desviando da justiça de Deus, nós também estamos se desviando da presença dEle, ou seja, da proteção dEle, dos livramentos. Sim ou não? Então, a justiça ela vai vir sobre todos, não tem um que vai escapar da justiça de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. E o que não crê? Mas aqui está falando aqui, ó, que a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então aquele que não crê em Deus, ele não terá justiça no último dia. Aquele que crê em Deus, que não crê em Deus, que não crê em Jesus, esse também já está o quê? Condenado. Eu tenho conhecendo as pessoas que não crê. Meu irmão mesmo, infelizmente, ele é um desses. Ele não crê nas escrituras, não crê em Deus. O povo lá fora diz que a palavra é invenção humana. Se é tanta invenção humana, como que há mais de 2000 anos atrás, Jesus já sabia que teria guerra, doenças, pandemias, que pai se voltaria contra filho, filho contra pai, e você vê aí acontecendo tantas coisas. Aí nos últimos dias teria o quê? Terremotos, sim ou não? Catástrofes naturais. Tudo isso está o quê? Escrito na palavra. E a palavra foi escrita há muitos e muitos anos atrás. Se é coisa inventada por homens, então como que o profeta Isaías profetizou falando que o Filho de Deus, ele carregaria nossas transgressões, nossas iniquidades, que ele seria transpassado, que ele seria cuspido, chicoteado. Como é que ele ia saber se não fosse Deus que revelasse? Eu lembro aí agora da palavra que o pastor ele mandou lá no grupo hoje. O homem não recebe nada se do alto não for dado. Isso inclui também as palavras. É por isso que se fala, quando a palavra diz, agora eu não lembro o versículo, mas diz assim: quando um pregador vier falar em nome do Senhor e tal coisa não acontecer, não escute a ele, porque o homem não recebe nada se do alto não for dado. Isso inclui a palavra, inclui profecia também. Isso também inclui a justiça. Para você receber a justiça, tem que vir do alto. Mediante o quê? A fé. E não tem pior nem melhor. Não tem pior. Não tem pior e nem melhor. Todos vai vir a justiça de Deus, todos.
desde aquele inocente, quanto ao traficante, quanto aquele que é assassino. E digo mais, a palavra de Deus diz que se o perverso se arrepender dos seus maus caminhos e praticar a justiça, então ele não morrerá, mas viverá. Porque Deus, ele não se agrada da morte nem do ímpio. Deus não se agrada. Glória a Deus, igreja. Vamos continuar aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Justiça de Deus, 22. Mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todo os que creem, porque não há o quê? Não há distinção para aquele que crê. Todos são unidos com a mesma fé. Olha aqui no 23, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. O que é redenção? O que é isso? O que significa? Libertar, né? Resgatar, ser livre. Isso é a redenção. Redenção é que Jesus, ele nos torna livre. Jesus, ele não... a gente já está condenado. Quando a gente não crê, quando a gente é pecador, quando a gente é ímpio, nós já estamos condenados. Nós já estamos. Mas a palavra diz que se arrepender e se converter dos maus caminhos, então o Senhor Jesus sarará a nossa terra. A nossa terra, quando a gente estamos no mundo, ela é cheia de espinhos, brolhos, uma terra que não é fértil, uma terra que não produz fruto, é uma terra que está morta. Mas Jesus, ele vem para sarar a nossa terra, para que a gente venha dar fruto, para que a gente venha herdar o reino de Deus, porque assim nós vamos ser justificados pela fé. Eu não posso te justificar, eu não posso te perdoar por algo que você cometeu contra você ou contra um irmão. Eu posso te perdoar em algo que você fez contra mim, contra a minha pessoa. Mas o perdão só vem ao pecador mediante a fé em Cristo Jesus. O perdão só vem até nós mediante a nossa crença que Deus, ele sarará a nossa terra. Em outras palavras, que nós recebamos as misericórdias do nosso Senhor. Amém, igreja? Quem está entendendo essa palavra? – 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Mediante a sua fé, quem vai manifestar a justiça? Deus. Quem propôs? Deus. Deus que propôs. Olha, vamos repetir aqui, ó. A quem? Vamos voltar no 24, você vai entender melhor aqui, ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quem entendeu esses dois versículos? Nós fomos justificados gratuitamente pelo Senhor Jesus. Aí a palavra diz aqui, aquele que Deus propôs que pelo seu sangue nós fôssemos o quê? Nós tivemos o quê? A redenção pelo sangue de Jesus. Então o preço já foi pago. Deus mesmo que propôs o sangue do Filho dele para que a gente viemos ter o quê? Uma chance de sermos salvos, de recebermos a redenção. Mas isso não a palavra diz que é de graça, mas é mediante a fé. O preço que nós pagamos é a fé. O preço que nós pagamos é crer em Jesus Cristo. É deixar tudo de lado, deixar todas as angústias, todas essas coisas que Deus, ele não se agrada. Ah, obreiro, mas eu tenho tanta coisa para mudar.
eu tenho tanta coisa para melhorar. Todos pecaram. A palavra diz no versículo 23, pois todos pecaram. Eu e você, todos nós. É certo que todos nós temos coisas a melhorar, sim ou não? É certo que nós todos temos que mudar algo de nossas vidas para que no dia a gente receba a nossa coroa. Isso é de nós temos que reconhecer isso e clamar pela misericórdia. Mas nós temos a esperança, a fé, que seremos justificados pela fé em Cristo, não por obras. Glória a Deus. Tem gente que ajuda os pobres. Tem gente que doa milhões e milhões para a África, mas não crê na palavra, mas não crê no nosso Senhor. Não tem a melhor parte. Não tem a melhor parte. Mas aqueles que creem em Jesus serão santificados pela fé e não pelas obras. Ajudar alguém querendo auto-merecimento é fácil. Ajudar alguém buscando ser reconhecido é fácil. Mas Jesus, ele disse, né? O que a mão direita der, a mão esquerda não precisa saber. Muitas pessoas ajudam o próximo aí, não porque amam a Deus, não, porque às vezes eles nem conhecem a palavra. Muitos já ajudam por simples fato de atrair olhares. Quem está entendendo? Atrair olhares. Quantas vezes eu vi youtubers doando milhões, fazendo tipo um desafio, falar, quem ganhar esse desafio vai ganhar R$1 milhão. Você acha que ele está fazendo uma doação ali boa? Não. Ele está de olho nas visualizações que ele vai receber por aquele vídeo. Aí ele faz aquele desafio, aí ele coloca no YouTube. Aí ele dá 1 milhão, sim ou não? Mas por causa daquele vídeo ele lucra 3 milhões, 4 milhões. Qual fé tem essa obra aí? Essa obra tem fé? Não. Você vê que é tão eficaz a palavra, que a própria palavra vai dizer que a fé sem obras e a obra sem fé é morta também. Uma obra sem fé é uma obra morta, uma obra que é em vão, é uma obra que não está agradando aos olhos de Deus. Por isso nós vamos ser salvos mediante a fé e não por obras. Claro que a fé com obras é uma coisa maravilhosa. Quanto mais se você tiver fé e juntar com obras, aí fica uma coisa linda, uma coisa maravilhosa diante de Deus. Também não vamos ser hipócritas, não é verdade? Mas o que vai fazer você ser salvo não é as obras, mas sim a fé com obras. Diga glória a Deus. Olha no 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Diga glória a Deus. Você está vendo como que as obras não vão servir para que a gente seja justificado? E eu disse que a justificação é quando você é dispensado de todas as acusações. E dispensado das acusações, também é dispensado dos pecados que outrora cometemos. Porque Deus mesmo propôs isso no sangue de Jesus lá na cruz. Foi o Senhor mesmo que propôs. Então, o que cabe àquela pessoa que procura uma redenção em Jesus? O que cabe a uma pessoa que já está cansado dessa vida miserável, dessa vida de angústias, dessa vida que não atrai nada, essa vida que o povo leva, que sai para balada, procura se preencher de algo
de bebidas, de drogas, mas na verdade no outro dia pela manhã ela está vazia como um saquetel furado. O que cabe a ela fazer? Que ela se arrependa dos atos pecaminosos, creia em Jesus Cristo, acredite que Ele é o único justificador da nossa vida e tenha fé e venha ter com Ele. Venha estar próximo do Pai. Jesus, Ele não condena pelos nossos pecados, não. Mas todo aquele que não crê será condenado. A palavra está aí para ser cumprida. A palavra está para ser cumprida. Diga glória a Deus. Eu estava meditando em algo e é verdade. O pastor estava até comentando com a gente no monte esses dias que os profetas messiânicos, agora não me recordo se foi Isaías, não sei se foi Isaías agora ou se foi algum dos outros profetas, que disse que Jesus não teria as suas pernas quebradas lá no Calvário. Acho que a obreira lembra. E ele profetizou isso muitos anos atrás, muitos anos antes daquilo acontecer. E o costume daquela época, eu já tinha meditado nisso, eu já tinha esse conhecimento. O costume naquela época, quando as pessoas eram crucificadas, elas não podiam passar das 6 horas da tarde lá no Calvário. E o que eles faziam para acelerar a morte? Eles iam lá e quebravam as 2 pernas, porque o corpo perdia toda a sustentação e perdia mais rápido, morria mais rápido. Alguns teólogos dizem que depois que as pernas eram quebradas, o ser humano não conseguia suportar meia hora vivo e ele morria. Mas Jesus, ele não teve suas pernas quebradas porque ele entregou o seu espírito para o nosso Deus. Você está vendo como eles não quebraram só para a palavra ser cumprida? Quer dizer que Deus, ele faz com que a palavra seja cumprida. Desde muito tempo atrás. Desde muito antes. Deus, ele não fala nada para ficar em vão, não. Tudo tem um propósito, tudo. Deus, ele ama falar e depois cumprir a palavra dele, porque Deus é justiça, Deus é justo. Nós que não temos palavras, nós que não temos esse espírito de justiça, é natural do homem, mas mediante a nossa fé em Deus, em Jesus, então nós somos qualificados como justos, porque quem justifica é a nossa fé, é ela que nos justifica. Diga glória a Deus. Você está entendendo a palavra, igreja? Está claro para você? Então, isso quer dizer que Jesus, ele vai cumprir a palavra. Então, cabe à pessoa que está nessa condição de que se arrependa o quanto antes. Todos os dias o diabo lança armadilhas para a nossa vida. O diabo às vezes arma 1001, mas é muito mais. Estou dizendo assim por falar. Mais de 1000 chances de te matar todos os dias. Quando a gente está perto de Deus, às vezes o diabo lança alguém para nos amaldiçoar, lança alguém para nos ferir, sim ou não? Imagina longe de Deus, distante. Então, imagina distante de Deus. A gente tem que se voltar para Ele, enquanto é tempo. Enquanto Deus ainda está dando fôlego de vida. Enquanto Deus está nos permitindo estar aqui. Quantos morreram aí, jovens, novos? Eu fiquei sabendo que teve um acidente no Guarapiranga esse tempo atrás, acho que tem mais de mês já. Fiquei sabendo, né? Não sei se é verdade. Mas se for verdade, olha só como é que é as coisas. Tinha entre os mortos um jovem rapaz que fazia pouco tempo que tinha se afastado da igreja. Ele era cristão, pregava a palavra e se afastou. E Jesus era com ele, mas eu acredito que era com ele. Mas ele saiu da igreja, foi para a balada e quando voltava o resultado, morte. Às vezes não dá tempo, igreja. Às vezes não dá tempo da gente
reconhecer e voltar. Só pela misericórdia de Deus. Eu era um caso assim, não era para me estar aqui hoje, porque eu estava afastado da presença de Deus. Em uma semana, Satanás tentou me matar 3 vezes no acidente de moto, 3 vezes. Uma ele não conseguiu tocar na gente, outra ele derrubou a mim, que eu estava no garupa da moto, e na terceira ele me derrubou ali embaixo, mas graças a Deus, Deus colocou alguém com um carro lá na hora que era convertido e me convidou para voltar para a igreja. Mas se fosse outra pessoa, Deus teve misericórdia, porque sabia que se eu continuasse mais um pouco, talvez eu estaria morto. Deus teve misericórdia, porque não foi por acaso. Tá entendendo? Você tá vendo como que é? Às vezes não dá tempo. Às vezes Satanás ele já tá com um plano armado, só esperando você sair da presença de Deus. Às vezes ele já tá armando. Aí começa a dar brecha, começa a fazer coisa errada, aí fala assim, ó, tá quase lá, só mais um pouquinho. Isso, irmão, só mais um pouquinho. Daqui a pouco eu te pego. Aí fica lá só esfregando a mão assim, ó. Daqui a pouco eu te pego. Aí pensar que não, sai, faz a vontade de Satanás, sai da presença de Deus. Aí, muitas das vezes, morre, não tem mais a redenção. Olha o que a pessoa perde. Então, essa palavra é para a gente refletir no que a gente somos justificados. É para nós refletir se apenas com obras a gente acha. Às vezes a gente acha que não, o povo lá fora assim, eu não sou evangélico, eu não leio a Bíblia, mas eu ajudo os necessitados. Eu dou comida pro mendigo, às vezes o mendigo chega perto de mim lá, eu compro um lanche para ele. Irmão, isso aí não vai justificar você em nada. Aí eles usam como justificativa as obras. Aí quer dizer que ele está indo contra a palavra, porque a palavra diz que nós seremos justificadas não pela obra, mas pela fé. A lei da fé. Pela lei da fé. Se eu digo que... É que nem esse dia eu estava conversando com meu irmão. Mas eu não creio em Deus, mas eu não faço nada errado. Eu não mato, eu não assassino, eu não isso, eu não aquilo. Muitos falam o que a boca está cheia, o que o coração está cheio. Se o coração dele estivesse cheio de Deus, ele estava falando essas besteiras, falando que a palavra de Deus ela se refere ao Senhor Jesus como alguém que teve um afeto com a humanidade, porque tem muitos lá fora, lá, muitos hereges, muitos pagãos lá do mundo lá fora, lá, de outras seitas, que diz que Jesus ele veio só para deixar um bom testemunho de como servir, de como, sabe, de como ser uma pessoa sem acusação. Não é isso, não. A própria palavra, o povo ignorante, o povo idiota, rapaz, desculpa a palavra. A própria palavra diz que Deus ele mesmo que propôs o sangue de Jesus para a remissão dos nossos pecados, para que a gente fosse justificado. Amém? Diga glória a Deus. Esse povo parece que esse povo aí não tem cérebro não consegue ler a Bíblia, não consegue entender o que a Bíblia passa, não pede direção para Deus. Ô povo doido, hein, rapaz? Doido é aí. Doido é aí falar que Jesus ele veio para simplesmente para deixar um bom testemunho. É doido ou não é? Não crê. Aí depois quer ser justificado. Como que não crê? Não tem fé para crer. Olha lá, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é o também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará, por fé, o circunciso e mediante a fé, o incircunciso. Diga glória a Deus. O que a gente entende aqui? Deus não é Deus somente
dos sãos, não. Deus não é somente dos salvos, não. Deus é também Deus daquele que se arrepende, daquele que já tá, sabe, não suporta mais a vida lá fora, daquele que não suporta mais viver nas trevas. Deus também é o Deus daquele. Agora aquele que não crê, aquele que não busca a redenção, que não busca arrependimento, aquele lá já está condenado. Então cabe à pessoa que está nessa situação reverter isso aí mediante a fé, reverter isso mediante ao nosso Senhor. Diga glória a Deus. A palavra diz assim, ó: mediante a fé Deus justificará o circunciso e também mediante a fé o incircunciso. Circunciso é aquele que já conhece a palavra, aquele que já está na casa de Deus, na presença de Deus, aquele que está diante de Deus. E o incircunciso é aquele que está chegando, aquele que se arrependeu e está buscando uma reconciliação com Deus, está buscando uma reconciliação com aquele que ele nunca deveria ter tido uma desavença. Porque quando a gente busca outros caminhos, sendo que nós conhecemos Jesus, nós estamos negando a Deus. É duro, é difícil, mas é a verdade. Nós estamos negando ao Senhor. Todo aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e depois ele tem uma desavença na sua vida para com Deus, ele está negando a Deus, está negando a palavra, está negando os ensinamentos. Diga glória a Deus. Obreiro, você está falando isso porque você está sabendo de alguma coisa? Não, não é isso não. Eu estou pregando a palavra porque foi o que Deus mandou. Foi o que Deus mandou, essa palavra. Agora, antes do culto, que estava subindo ao altar, Deus já mostrou essa palavra aqui. Não foi coisa ensaiada, não. Eu ia pregar outra palavra. Eu ia pregar a palavra que Jesus repreendeu o demônio, falou para ele, mandou ele calasse. Porque o demônio tinha falado: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que tu queres comigo? Aí ele falou: cala-te. Isso, é isso mesmo. Ele falou: cala-te. Mas por quê? Porque Jesus não queria ser anunciado naquele momento. Jesus como ele era humilde, ele nunca se engrandeceu. Jesus nunca se engrandeceu. Lembra do jovem rico? Falou: bom mestre. Aí Jesus falou o quê? Por que me chamas bom? Eu ia pregar essa palavra hoje, mas quando eu subi no altar, Deus mostrou essa, da justificação pela fé. Porque Deus quer dizer o que essa noite? Que não importa o pecado, irmão. Não importa o caminho que você levou. Não importa onde você chegou. Não importa o que você cometeu, o crime que você cometeu. O que importa é que se você crê em Jesus, se arrepender e voltar para o caminho dele, Deus vai te justificar. Deus não vai te abandonar. O que Deus está querendo dizer é isso. Não importa o tamanho, não importa se é circunciso, se é incircunciso, não importa se está lá se nasceu no berço do evangélico ou se estava vindo do mundo. Não importa. Para Deus não importa. Deus não importa se a pessoa matou 10 ou matou 100. Deus não importa se a pessoa roubou uma manteiga ou se roubou um banco. Deus não está se importando com isso. Deus está se importando com arrependimento, irmão. Então, nós temos que se arrepender. Nós temos que se arrepender. Porque Deus é Deus de todos. Deus não é Deus somente daqueles que são, não. Porque Jesus mesmo disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos ele não precisa de médico. Eu não vim para os justos, porque o justo não precisa de arrependimento. Eu vim para aqueles que estão perdidos, aqueles que estão as ovelhas perdidas, os pecadores. Está entendendo? As misericórdias de Deus, ela não tem fim. Muitas vezes a mão de Deus pesa porque a ira de Deus vem sobre nós, mas a palavra diz que a ira de Deus é passageira, mas as misericórdias dele duram para sempre. Glória a Deus, igreja. Vamos encerrar aqui a palavra? Vamos aqui, paramos no 26, né? 29, né? Sim, vamos repetir o 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma.
ou antes confirmamos a lei? Diga glória a Deus. Então, a sua fé, você está vendo como é que a palavra é? A palavra é maravilhosa? Que as pessoas, às vezes, elas pensam que pela obra, eu não sou evangélico, eu não vou na igreja, mas eu faço isso, eu ajudo os pobres. Então nós devemos anular a lei? Porque a lei é a palavra. E na palavra fala para a gente congregar, para a gente buscar a Deus, para a gente buscar ao Senhor Jesus. Sim ou não? Nós devemos anular a lei? Não. Pelo contrário. Nós devemos confirmar a lei. Mediante o que? A fé. A fé, ela não anula a lei. A fé, ela não anula os bons comportamentos, os bons costumes. A fé não anula o seu procedimento com Deus. E o seu procedimento é este: que você deve adorá-lo, buscá-lo, invocá-lo e se preencher dos bons caminhos do nosso Deus. Diga glória a Deus. Então nós não devemos anular a lei. Nós devemos fazer o que é reto diante de Deus, o que é reto diante do nosso Pai. Não importa se você é pecador, não importa se você era, na verdade, se você era pecador, porque eu creio que a gente já está dando frutos de arrependimento. Sim ou não? Adianta falar que se arrepende da boca para fora? Nós temos que produzir frutos de arrependimento. Quando João Batista batizava, ele dizia, vai agora dê frutos de arrependimento. Dê frutos dignos de arrependimento. Diga glória a Deus. Nós não podemos ficar parados. Não é porque Deus ele nos libertou, não é porque Deus ele nos tirou do lamaçal que nós não devemos produzir frutos, não. Nós temos que todo dia produzir frutos. Quando a gente para de produzir fruto é porque alguma coisa está errada. A gente não pode parar de produzir fruto. Porque chega uma hora, eu vou falar a última palavra e já encerro. A última reflexão já encerro. Lembra daquela passagem lá do agricultor, que ele adubou, eu não lembro se é a figueira, meu Deus. Adubou a árvore e ela não produziu fruto. O que o Senhor falou? Não, deixa ela mais esse ano, porque eu vou adubar, eu vou cuidar. E se ela não produzir fruto, aí sim você corta. Quer dizer o quê? Nós temos que dar fruto, porque quando a gente para de dar fruto, chega uma hora que a gente pode ser cortado. Sim, é verdade. Não é verdade? Nós temos que produzir fruto. Não está produzindo fruto, mas pela misericórdia de Deus ainda está ali. Deus fala, não, deixa mais esse tempo aqui, se ele não produzir fruto. Mas se chegar uma hora, mano, não arrisca não. Não arrisca não, porque pode chegar uma hora que a árvore pode ser cortada. E a árvore que é cortada serve para quê? Só para ela ser lançada na fornalha, ou seja, ser a morte, o inferno. A árvore que ela é cortada não serve mais para nada. Uma árvore frutífera serve para muitas coisas, sim ou não? Para produzir frutos, para produzir sombra. Aí os pássaros do céu procuram o quê? A árvore para comer as frutinhas ali, Então ela serve para muitas utilidades. Mas e ela, quando ela corta, serve para mais alguma coisa? Não serve. Só para produzir lenha e ser queimada. Só para isso. Para mais nada. Então nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento todos os dias. Porque pode chegar uma hora, irmão, igual vai acontecer igual a figueira lá. Nunca mais nasça fruto de ti. Porque Jesus aproximou da figueira procurando achar fruto. Mas não tendo, ele disse a ela, nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. E depois, mais para frente, o discípulo disse, não é aquela figueira? A figueira secou. Aquela figueira que o Senhor repreendeu. Aí Jesus disse, se tiveres a fé como um grão de mostarda, então dirá ao monte, pule de lá para cá, e ele vai o quê?
Mas por que a fé? Porque é a fé que justifica. Porque é a fé que leva a nossa justificação. Mesmo que a nossa fé for pequenininha, então ainda assim a nossa crença em Jesus será a nossa justificação. Mesmo que a nossa fé for pequena. Será que nós não podemos ter uma fé pequenininha, pelo menos pequenininha? Sim ou não, igreja? Quase que eu caí aqui, ó. Eita Deus. Então é isso, igreja, a palavra de hoje. Quem entendeu? Nós seremos justificados mediante a nossa fé. Por isso que Jesus ele dizia sempre da fé. Sempre a fé é a fé. Pela fé, Pedro ele andou sobre as águas, sim ou não? Ele falou: mestre, se é o Senhor, então deixa eu ir contigo. Deixa eu ter contigo. Jesus falou: venha. E ele teve fé. Ele teve fé. Mas quando ele olhou para o lado e viu a força do vento, ele teve o quê? Medo. Então ele afundou. Quando ele estava com a fé dele em alta, ele estava andando sobre as águas. E você vê que é tão forte que as águas era águas fortes, não é verdade? O vento forte, sim ou não? O barco era cometido pelas águas, sim ou não? E qual que era o problema deles ali? O problema daquele barco era o quê? As águas, porque estava agitando o barco. Mas quem estava por cima do problema? Quem estava? Não, o Jesus. Jesus que estava andando por cima do problema. Jesus que estava andando por cima do problema. E quem foi também ter com fé por cima do problema? Pedro. Mas quando olhou para o lado e viu a força do vento, ele teve medo. Então ele afundou. Então, quando você mantém a sua fé, então você está passando por cima de qualquer problema. Passando por cima das águas. Mas não olha para o lado não, irmão. Mantenha o foco, olha para Jesus. Não olha para o lado, não. Não olha para o ímpio, para o perverso. Não olha para os atos errados do irmão. Amém? Ah, mas fulano de tal fez pior, irmão. Não importa fulano de tal, irmão. Importa é você com Deus. A sua vida com Deus é sua vida com Deus. A do irmão é do irmão. Pronto, acabou. É simples assim, desse jeito. Amém, igreja? Fica de pé e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja, vamos honrar a casa de Deus? Glorifica o Senhor Jesus. Levante suas mãos para o céu, sua oferta, seu dízimo, seu voto. Levanta para o céu, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, teu filho amado, aumenta-nos a fé. Não somos merecedores de nada, nós não somos. Mas mediante a fé, Pai, no teu filho, pelo qual o Senhor propôs, Pai, que o sangue dele comprasse as nossas dívidas, comprasse os nossos pecados, então nós seremos justificados, Pai. Abençoa, Pai, nossas vidas, abençoa, Pai, nossos caminhos, e em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, todo aquele que crê, Pai, foi batizado, será salvo, mas o que não crê, será condenado. Então, meu Pai, eu te agradeço desde já, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vem na frente e recebe a unção na palma da sua mão. Você que vai ofertar, vem na frente também, em nome de Jesus. Obreiro, não tenho nada hoje, não se preocupa. Vem na frente também e recebe a unção com azeite na palma da sua mão. Amém, igreja? Palavra maravilhosa hoje, hein? Essa palavra aí foi para buscar a nossa justificação mesmo em Deus, pela fé. E a palavra se renova muito, porque todo dia essa palavra ela vai falar algo diferente conosco. Glória a Deus. Mas o que o Senhor preparou para nós essa noite
Foi essa palavra. Foi isso. Foi o Senhor que preparou essa palavra. Glória a Deus, igreja. Quem crê que foi Deus que preparou a palavra? Quem crê? Porque o homem não recebe nada se do alto não for dado. Obreiro, isso significa que até a pregação, toda a pregação é o Senhor que... Sim, porque o homem não recebe nada, irmão, se do alto não for dado. Porque tem uma observação. A palavra que vem da Bíblia, a palavra que vem do homem, infelizmente, nem todas são de Deus. Tá entendendo? Porque o homem tem essa mania de querer falar algo em nome do Senhor, sendo que não é. Eu vejo muitos pregadores pregando algo sem abrir a Bíblia, sem buscar um embasamento bíblico para aquilo. E nós temos que seguir a palavra. Toda palavra, toda pregação que vem da palavra, é Deus que envia. É Deus que entrega. Mas se eu começar a falar aqui para você, você vai prosperar quando você colocar a sua esperança em tal objeto. Tá vendo esse celular aqui, ó? Esse celular aqui, tá vendo? E se você fizer assim, ó, a lanterna aqui acender, você vai ser a luz. Não, você tem que olhar a palavra, irmão. Você tem que olhar a palavra. Tem que ver o que a palavra está dizendo aqui, ó. Você vai ser luz quando você se aproximar do Senhor, porque o Senhor é luz. Você não vai se aproximar do Senhor por causa que a lanterna do celular está na sua cara, no seu rosto. Você vai se aproximar de Jesus quando? Não, você vai se tornar luz quando? Quando se aproximar do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Igreja, vamos para casa em nome de Jesus, abençoados? Levanta tudo que você trouxe para os céus, em nome de Jesus. Levanta tudo, chave de casa, chave do carro, celular, carteira, em nome de Jesus. Igreja, Deus falou comigo agora no meu ouvido aqui. Diga para os meus servos, eu não sei quem é, diga para o meu servo aí, que não se preocupe no que vestir, no que comer, não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com financeiro, porque Deus vai prover tudo. Deus é que vai prover todas as coisas. Então não se preocupa. Não se preocupa. Olha, estou todo arrepiado, meu Deus. Não se preocupa, porque Deus falou para você essa noite que você estava preocupado como que seria, como é que sucederia, mas Deus está te deixando bem claro essa noite. Não se preocupa, porque Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Feche seus olhos agora. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Santo Filho amado, Pai, Jesus Cristo, eu entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Cuida de nós, Pai. Nós precisamos das Tuas misericórdias, porque nós somos pequenos, somos falhos, nós somos pequeninos. E em nome de Jesus Cristo, Pai, leva Teu povo em paz e segurança para a casa deles, livrados, abençoados e santificados. Porque, meu Pai, a Tua glória, meu Deus, e o Teu nome tem que ser, Pai, exaltado entre os séculos dos séculos, entre todas as nações. Então, meu Deus, essa, meu Pai, é a Tua palavra, a que nos justifica pela fé em Cristo Jesus. E é isso, meu Pai, que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. E graças a Deus. Igreja, abre os braços e fala assim: Espírito Santo, eu saio da tua casa, mas jamais sairei da sua presença.
presença. Espírito Santo, vem comigo. Abraça o seu corpo e receba o abraço de Deus mais uma vez na sua vida. Vai em paz, abençoados, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.